galera, chegando na área com mais um boletim no canal Detetives Vascaínos, hoje com conteúdo um pouco menor, até porque, como vocês sabem, não gosto de ficar enchendo linguiça, ainda mais um noticiário recheado de especulações e que o torcedor com toda razão está de saco cheio. Mas antes de mais nada, já te peço aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo em seus grupos de zap, convide cada vez mais inscritos ao nosso canal. Eu estou contando muito com a sua ajuda, viu? Bom, depois do retrocesso na negociação envolvendo o Júnior Urso, que teoricamente era o jogador mais certo para chegar, o torcedor vascaíno viveu a expectativa hoje do clube, pelo menos, de fazer um anúncio para dar o pontapé inicial na chegada de reforço, mas ficou só na expectativa mesmo. E nesse boletim vamos falar dessa situação, atualizar a possível contratação do Pedro Raul, e falar do que sei de alguns nomes que foram cogitados no dia de hoje, principalmente em relação a goleiros. Portanto, fique ligadinho até o final e vamos em frente. Pois o dia do torcedor vascaíno mais uma vez ficou marcado pelas expectativas. Após o melancólico desfecho com o Júnior Urso ontem, que não vem mais para o Vasco, a torcida acordou hoje esperando o anúncio do atacante Pedro Raul, que, de acordo com as últimas informações, estaria realizando exames médicos para ser oficializado, mas nada aconteceu. Nenhum fato novo até o momento, e com isso chuvas de críticas nas redes sociais contra Paulo Brax e a 777. Muitos torcedores reclamando da intensa demora na montagem de um time que precisa de reforço para quase todas as posições. Mas, ao que parece, o Pedro Raul tem tudo para ser oficializado nas próximas horas como um novo reforço, junto com o volante Patrick De Luca, que já se despediu inclusive ontem do Bahia. O colega Vene Casagrande, antes de eu gravar esse vídeo aqui, trazia informação nas suas redes sociais de que o Vasco só está à espera da papelada assinada pelo japonês para concluir a compra de Pedro Raul e poder anunciar com isso o jogador. A situação demorou, a princípio, mais do que o normal por conta dos exames médicos do atleta que foram realizados ontem, pelas exigências burocráticas entre os clubes e os ajustes, em alguns detalhes do contrato. Feito isso, faltava a troca de documentos entre os clubes, entre os jurídicos dos clubes. Por conta do fuso horário do Japão, a situação deve ser resolvida, então, nesta quinta-feira. A vontade do Pedro Raul também fazer parte desse projeto pesou muito, até porque ele tinha propostas mais vantajosas. O próprio Steph, com quem conversei recentemente, deixava no ar que o exterior vinha forte pelo Pedro Raul, que foi o vice-artilheiro do Brasileirão. Valorizado e com forte concorrência, restou ao Vasco ter paciência nessa negociação. Porém, essa situação do Júnior Urso agravou a questão da paciência da torcida, que ficou com a pulga atrás da orelha em relação ao Pedro Raul. Mas a situação de momento é essa, meus amigos. Pedro Raul estaria prestes a ser anunciado. E aí, você está confiante? Bom, mas a torcida vascaína está esperando mais reforços, principalmente para as posições que estão sem um grande nome. Uma delas é o gol. Nos bastidores se comenta na possibilidade do Vasco trazer 2 goleiros. Por conta disso, muitos nomes são cogitados. Já se falou aí no Kehler do Internacional, no Léo Jardim do Lille da França, no Marcelo Groi, que está na Arábia, e hoje 2 nomes se juntaram ao hall de especulações. Uma dessas surgiu nas redes sociais, onde colocava o goleiro Tadeu, do Goiás, como provável reforço do Vasco. Logo, muitos torcedores ficaram agitados, querendo saber se a situação era mesmo real. Recebi muitas mensagens diretas me perguntando. Como nem todos por aqui têm Twitter e Instagram, eu vou informar o que eu escrevi. Conforme apurei, não tive nenhum conhecimento de negociação envolvendo esse jogador e o Vasco, mas por via das dúvidas, resolvi procurar o Goiás para esclarecer a situação. Falei com o vice-presidente de futebol, o ex-goleiro Arley Menezes. Ao ser perguntado sobre alguma consulta ou oferta na mesa pelo atleta, negou, dizendo que não procedia. Enfim, o próprio presidente do Goiás recentemente já disse numa entrevista, quando o nome do goleiro foi cogitado aqui no Botafogo, de que seria muito difícil a sua saída. Ele reajustou os valores da multa contratual do Tadeu e ainda renovou com ele até o final de 2026. Portanto, meus amigos, por hora a situação é essa. Bom, agora vamos ao outro nome. Esse, inclusive, já tinha sido ventilado ontem nos bastidores que eu fiquei sabendo, porém a informação foi trazida hoje pelos companheiros do Globo.com, um suposto interesse no goleiro Elton Leite, ex-Botafogo, que atua no Benfica, e que, por sinal, está sem espaço por lá e estava realmente querendo
deixar o clube. A reportagem dizia que o Vasco fez uma sondagem, né, aos portugueses e aguardava as condições do negócio para avançar. Mas o Elton teria outras opções na mesa. Bom, coincidentemente, ontem pela noite, como eu falei, eu tinha recebido uma informação parecida. E eu consegui falar, né, com o staff do atleta, oficialmente com o staff do atleta. O que me foi passado por eles é o seguinte: a ideia do Elton é permanecer na Europa nessa fase de sua carreira. Essa foi a informação que me passaram. Enfim, eles não entraram no mérito se foi ou não sondado, se teve ou não proposta pelo Vasco, mas deixou bem claro que a prioridade do goleiro é seguir no futebol europeu. Bom, e você? Desses nomes todos especulados para o gol, quem você traria para ser o camisa 1 do Vasco? Deixa aí a sua opinião. Meus amigos, está na hora do Vasco encorpar esse elenco, preencher as lacunas e buscar os jogadores para as posições carentes e vitais. Em que pese a prioridade do clube ser a Copa do Brasil e o Brasileirão, o Vasco, quanto mais jogadores se juntarem logo ao grupo, mais vai formando um grupo coeso e que vai assimilar rapidamente os conceitos do novo treinador e pegando o ritmo, né, para chegar em abril, fazer aqueles pequenos ajustes. Já estamos vendo times aí que estavam já formados se reforçando na frente do Vasco. E o Vasco, que já perdeu muitos atletas, vem de uma Série B, precisa melhorar a qualidade técnica e tem que dar um gás extra, né, para tornar essa coisa mais dinâmica. A torcida já está impaciente e ainda quando acontece esse tipo de coisa, como aconteceu com o Júnior Urso, a coisa fica pior. Torcendo aí para que nesse final de ano, aí, nesses dias finais, né, cheguem os tais reforços prometidos e contratados. Bom, mas eu vou ficando por aqui. E em breve estou de volta com mais novidades. Pois sigo apurando, viu? É muito nome que a gente recebe, é muito nome que se especula. E para confirmar uma informação, não é tão fácil como se parece. Amigos, até amanhã. Grande abraço.